Olá, meu nome é Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos aqui para darmos continuidade à releitura do livro Viagem ao Sobrenatural. Este livro é um conteúdo que pertence à Casa Publicadora Brasileira e se você tiver interesse de obter estes e outros títulos na Casa Publicadora, você pode entrar no site cpb.com.br. Outro projeto que está em andamento são as lives ao vivo pelo Instagram às sextas-feiras a partir das 21h45. Se você tiver interesse, pode entrar em contato conosco pelo Instagram, @patricia.mendes7, o número 7, ok? Nós estamos te aguardando. Vamos dar continuidade à releitura? E com ela, ao final nós teremos alguns comentários. Não serão comentários muito profundos, nem serão comentários que nos leve a refletir especificamente sobre o conteúdo. Para que você tenha a liberdade de tirar as suas próprias conclusões e chegar aos seus próprios pensamentos, ok? Capítulo de hoje é o capítulo 3, Viagem ao Sobrenatural. Senti-me atraído pela marinha mercante canadense porque um amigo meu havia servido e me contara como havia gostado. Com a marinha real e a força aérea para nos dar proteção, porque os navios mercantes eram a linha de sustentação das forças armadas, nós parecíamos ter uma maior sensação de segurança. Durante 2 anos e meio, trabalhei na sala das máquinas dos vários navios aos quais fui designado, trabalhando a maior parte do tempo como foguista. Lembro-me bem de que ao começar o meu turno eu dizia para mim mesmo: espero que nenhum torpedo acerte essas caldeiras enquanto eu estiver aqui, porque muitos homens que conheci morreram no mar. Minha experiência na marinha mercante serviu para me endurecer ainda mais contra Deus e os homens. Terminada a guerra, era difícil achar emprego em Montreal, porque milhares de jovens que haviam recebido dispensa do serviço militar fervilhavam pelas ruas da cidade em busca de emprego. Decidi aprender um ofício, algo que eu pudesse apreciar e que envolvesse alguma criatividade. Eu não queria trabalhar só para o meu sustento. Por isso eu decidi gastar mais tempo procurando emprego para ter certeza de que ao optar por um, eu ficaria realmente satisfeito. Enquanto isso, para me manter ocupado, aceitei um trabalho no Windsor Bulling, na rua St. Catherine West. Naquela época, era um dos melhores lugares de Montreal para esse tipo de diversão. Eu era auxiliar do gerente do salão de bilhar e o trabalho não era duro. Eu ficava conhecendo muita gente e era um bom passatempo. Não estava nesse trabalho por muito tempo quando entrou um velho amigo que havia servido comigo no início da minha experiência na marinha mercante. Felizes em saber que nós dois ainda estávamos vivos, jantamos juntos naquela noite e conversamos muito sobre muitas coisas. Um assunto sobre o qual meu amigo Roland falava com muito entusiasmo era o seu novo interesse pelo sobrenatural. Contou-me de quão feliz estava por ter conhecido um grupo de pessoas que eram membros de uma sociedade que se comunicava com os mortos. Um médium espírito havia colocado Roland em contato com seu pai, falecido quando ele tinha apenas 10 anos de idade. O espírito de seu pai já havia lhe dado muitos conselhos relacionados ao futuro. Embora fosse interessante ouvir as experiências de Roland com o sobrenatural, aquilo me parecia misterioso demais. Não demorou muito e ele me perguntou se eu estaria interessado em assistir a uma dessas sessões. Pode ser que o médium espírita consiga fazer com que você fale com o espírito da sua mãe. Você gostaria disso, Roger? O entusiasmo dele diminuiu quando ele percebeu que eu estava tão agitado que eu nem podia responder. Após alguns segundos de silêncio, ele continuou: Você não está com medo?
Está com medo de falar com a sua mãe? De alguma forma, consegui responder que não, mas gostaria de ter um pouco mais de tempo para pensar, pois jamais havia cogitado sobre isso. Então ele me olhou direto nos olhos e disse: Morneau, você está com medo. Eu sei só pelo jeito do seu olhar. Está escrito no seu rosto. Puxa, você mudou muito desde a última vez que o vi. O Roger Morneau que eu conheci tinha medo de nada. Lembro-me do tempo em que você e eu e outros 6 novatos éramos marinheiros e o primeiro oficial se aproximou dizendo que precisava de um voluntário para subir ao topo do mastro. No dia seguinte, ele precisava disso, que era o mastro principal, para pintar a parte mais alta. E ele perguntou: qual de vocês vai subir? Não é muito alto, apenas 22 metros. Mas a pessoa que subir necessitará de muita calma quando estiver lá em cima. Vai ter que sair da tábua em que se sentou enquanto era içado com uma corda e deitar de barriga sobre o topo do mastro, que tinha mais ou menos 60 centímetros de largura, Morneau. E era para fazer o quê? Era para pintar a parte de trás. Estávamos todos morrendo de medo de subir e ficamos aliviados quando você disse ao primeiro oficial que subiria. Falar em coragem, companheiro, era com você. Agora não me diga que vai ficar fora dessa, de vir comigo à nossa próxima ascensão, vai? Depois de um discurso como esse, como é que eu poderia recusar? De repente, eu tinha que manter aquela imagem de que Roger Morneau não tinha medo de nada. Estava fisgado. Foi assim que, certo sábado, ao anoitecer, meu amigo e eu nos encontramos na casa em que um médium visitante seria o hóspede de honra. Fomos apresentados a algum dos presentes e nos sentimos honrados ao sermos apresentados a um casal muito distinto. O homem era um profissional de espetáculos, líder de uma banda de jazz que estava fazendo grande sucesso. Sua banda tocava nos mais elegantes clubes noturnos. Terminada a sessão, algumas das visitas se preparavam para sair, quando o líder da banda virou-se para sua esposa e disse: Querida, o que você acha de irmos embora? Já está ficando tarde. A esposa estava neste momento conversando com um médium, pessoa que ela achou muito interessante. E ele disse: Jorge, por que você não vai para casa primeiro a fim de descansar? Respondeu ela. Eu quero ficar aqui mais um pouco, depois pego uma carona com os Bellingers. Ele concordou com a ideia e saiu da casa exatamente no momento em que Roland e eu estávamos saindo. Já do lado de fora, Jorge se aproximou de nós e perguntou: Companheiros, vocês têm carro? Não, disse eu. Nós vamos pegar o bonde a 2 quadras daqui. Será um prazer lhes dar uma carona. Entrem! Durante a sessão daquela noite, Roland e eu dissemos, em nossas conversas informais, que havíamos servido na marinha mercante durante a guerra. O médium evocou o suposto espírito de um dos companheiros de trabalho de Roland que morrera quando o navio deles afundou. Ao entrarmos no carro de Jorge, ele começou a fazer perguntas a respeito dos perigos do nosso trabalho durante a guerra e tudo mais, mas não demorou quase nada e já estávamos em nosso endereço. Então ele fez uma sugestão. Que tal irmos a um restaurante para comermos alguma coisa? Vocês poderiam ao mesmo tempo contar mais um pouco das suas aventuras durante a guerra, isso me fascina. As despesas correm por minha conta e depois lhes dou uma carona até as suas casas. Jorge nos levou à rua Sainte-Catherine West, parte da cidade de Montreal conhecida por seus restaurantes de alto nível. De repente, ele manobrou seu Lincoln através de uma via estreita que dava nos fundos de um de seus restaurantes prediletos e o estacionou atrás de um Cadillac preto dizendo: Joe está aqui. Ele é o proprietário e é ótima pessoa. Ao entrarmos, uma recepcionista informou que teríamos que aguardar
na sala de espera até que uma mesa se tornasse disponível. Enquanto nos dirigíamos para lá, Joey avisou George de longe e veio para nos cumprimentar. Informado de que estávamos aguardando uma mesa, Joey disse que não era necessário. Poucos minutos antes, alguém havia cancelado uma reserva por telefone. A mesa era nossa. Ele nos conduziu até a mesa, retirou o sinal de reservado e nos fez tomar nosso assento. Uma garçonete se aproximou e anotou nossos pedidos de bebidas, e ela disse também que poderíamos ter que esperar um pouco mais do que o normal pelos nossos pratos, pois o lugar estava super lotado. George pediu uma dose dupla de sua bebida alcoólica favorita para passar o tempo. Daí respondemos às suas perguntas com respeito à marinha mercante e falamos de nosso interesse e de nossas atividades relacionadas com o sobrenatural. Nossa comida demorou para chegar e pedimos mais uma rodada de bebidas. George ficou tagarela e começou a contar muitas coisas que, sob circunstâncias normais, ele não teria contado. Por exemplo, perguntei se ele se importava de nos falar um pouco sobre como havia alcançado tanta fama em sua profissão. Com muito prazer, ele disse. Na verdade, vou contar para vocês o real e verdadeiro motivo do meu sucesso, algo que nem minha esposa sabe. Mas vocês têm que prometer que guardarão isto em segredo absoluto. Garantimos que tudo o que ele mencionasse seria mantido em sigilo. Vocês sabem alguma coisa a respeito do culto aos demônios? Eu não, respondi. Por que você quer saber? Sem dar resposta à minha pergunta, ele indagou. Há quanto tempo vocês estão envolvidos com a feitiçaria? George, eu não sei em que ponto você quer chegar. Eu não sei como posso discutir este assunto com você. O que você está tentando dizer? O que quero dizer é: há quanto tempo vocês estão pretendendo entrar em comunicação com os mortos? Bom, quanto a mim, faz pouco tempo, eu respondi. Vejo que vocês dois têm muito a aprender com respeito ao sobrenatural. Vocês estão perdendo tempo em irem a essas sessões espíritas. Não me entendam mal, essas sessões têm seu lugar. São um bom passatempo para as mulheres, no sentido de que elas se sentem confortadas ao pensarem que estão recebendo orientação para suas vidas por meio de alguma pessoa amada falecida. Vejam bem, hoje eu fui à sessão só para fazer minha mulher feliz. Vou com ela 1 ou 2 vezes ao ano para fazê-la sentir-se que me preocupo com ela e com seus interesses. Essa é a única razão. O que ela não sabe é que eu aprendi a ir à própria fonte desse poder, onde uma pessoa pode encontrar a ação real, isto é, adoração aos demônios. De tudo o que ele nos dissera, uma frase ficara gravada em minha mente. George, perguntei, você poderia esclarecer a pergunta que nos fez poucos momentos atrás? Você nos perguntou há quanto tempo vocês estão pretendendo entrar em comunicação com os mortos. O que quis dizer com o verbo pretender? Ele sorriu, olhou para o seu relógio e disse: é muito tarde para explicar isso para vocês hoje, mas deixem-me dizer o seguinte: vocês não têm mantido conversa com os mortos. E voltou a falar de seu sucesso pessoal. Vejam bem, por muitos anos eu parecia ser um fracasso, tentando organizar e manter a minha própria banda de jazz. Então eu tive a sorte de conhecer o culto aos demônios e por meio desse grande poder tenho obtido tudo o que sempre desejei. É claro que eu tive que aprender a fazer certos rituais antes que os espíritos começassem a trabalhar em meu favor. Seu rosto se iluminou com um grande sorriso. Daquele dia em diante, o sucesso foi instantâneo para mim e para minha banda. O reconhecimento veio da noite para o dia, sem nenhum esforço da nossa parte. Nós fomos descobertos, apesar de termos estado ali o tempo todo e aclamados como uma das grandes bandas em nosso gênero de música. Por alguma razão, todos os repórteres ficaram entusiasmados conosco. Nós nos tornamos o assunto da cidade. As mais importantes personalidades do mundo de rádio comentavam a nosso respeito e em pouco tempo nós alcançamos o topo. Jorge tomou mais um gole de seu copo,
Puxou mais uma tragada de seu cigarro e continuou: nós estamos em constante demanda desde então. O dinheiro só vai entrando. Nossos preços são os mais altos na indústria da gravação. As pessoas gostam de dançar ao som das nossas músicas. Na realidade, os espíritos tomam conta de nós. Em outras palavras, eles se apossam de nós e nos dão energia, e nós, por nossa vez, repassamos essa influência ao povo. Eles gostam do que recebem e sempre voltam para buscar mais da mesma coisa. Reclinando-se e acendendo mais um cigarro, ele começou a rir e disse: vocês vão gostar dessa. Há um mês fui entrevistado num programa de rádio e me diverti muito. 6 das mais altas personalidades do mundo do rádio de Montreal e Toronto conversavam comigo. Tudo o que eu dizia parecia fasciná-los. Até eu ficava admirado com as minhas respostas improvisadas. Eu nunca havia sido tão sagaz. E gostei muito da atenção que eles me deram. Quase chegou a um estado de adoração. E mais, estavam o tempo todo tentando me decifrar. E quando nos despedimos ainda não haviam conseguido. Olhando mais uma vez para o relógio, ele disse: companheiros, está ficando muito tarde, que tal irmos para casa? Enquanto esperava pela conta, George comentou: esse meu sucesso é fácil de entender. Uma vez que a pessoa compreenda o enorme poder dos espíritos e o processo envolvido em fazer com que esse poder funcione em favor de si mesmo, é realmente a resposta. Admirados com tudo que ele nos contou, Roland e eu pedimos que ele nos contasse mais a caminho de casa. Sinto-me até na obrigação de lhes contar minha experiência, pois acredito que vocês estão procurando alguma coisa poderosa para o benefício de suas vidas. Sei que não vão encontrar isso frequentando sessões espíritas como a que vocês foram esta noite. Ou expressando-me de outra forma, por que vocês jogariam em times inexpressivos quando poderiam estar nos melhores e maiores times? Meu amigo pediu então que ele nos dissesse como entrar nos grandes times do mundo dos espíritos. Vocês dois são jovens, muito corajosos, disse George, e já fizeram muito pela nossa pátria. Agora vou fazer algo grande por vocês. Farei os arranjos para que ambos possam assistir ao nosso próximo culto aos espíritos. George deu então uma olhada para um lado e depois para o outro, meio indeciso, e finalmente disse: só quero ter certeza de uma coisa. Presumo que vocês não têm nenhuma reverência por Cristo. Estou certo? Só estou perguntando porque neste culto não pode haver ninguém leal ao Deus cristão. Isso poderia ser desastroso. Nós lhe asseguramos que já havíamos blasfemado contra Deus e que já havíamos ultrapassado o ponto de retorno. Percebi isso essa noite, ele disse, quando os espíritos evocados pareciam favorecer vocês dois acima das demais pessoas ali presentes. Espero que minha pergunta não os tenha ofendido. Tive que perguntar para ter dupla certeza de que está tudo bem com vocês. Embora eu estivesse um pouco relutante em assistir a uma reunião de adoradores de demônios, meu amigo Roland não manifestou nenhuma hesitação em fazê-lo. Ele raciocinava que, já que íamos mesmo para o inferno para sermos queimados por toda a eternidade, poderíamos pelo menos nos familiarizar com o pessoal antes de chegarmos lá. Achei que George nunca mais faria contato conosco, pois estava bêbado quando fez o convite. Mas na manhã seguinte, provavelmente, ele nem se lembraria da metade do que havia falado na noite anterior. Porém, para minha surpresa, alguns dias depois, ambos recebemos telefonemas nos instruindo a estar prontos para as 8 horas da noite seguinte, quando ele passaria para nos levar. Essa noite inesquecível começou com George nos ensinando os muitos detalhes da sociedade secreta a qual ele pertencia. Ele não era um motorista rápido e parecia relutante em ultrapassar os bondes em movimento.
Fizemos provavelmente mais de 100 paradas antes de chegarmos ao nosso destino e isso nos deu bastante tempo para conversar. George disse que não deveríamos ficar surpresos se encontrássemos algumas das pessoas mais ricas e influentes de Montreal e mencionou pelo menos uma meia dúzia dos nomes mais notáveis. Isso me surpreendeu, pois imaginava encontrar alguns tipos de aparência rude. Pelo contrário, porém, todos eram muito gentis, vestiam-se impecavelmente e tinham personalidade muito agradável. Eles nos fizeram sentir como se nos conhecêssemos por muito tempo e como se já fôssemos parte do grupo. A reunião começou 15 minutos após a nossa chegada. Foi bastante informal. As pessoas passaram 2 horas contando as fantásticas realizações que haviam conseguido por meio da ação dos espíritos, especialmente transações comerciais que haviam resultado em grandes lucros pessoais como consequência de suas habilidades em usar a clarividência e a telepatia mental com a ajuda dos espíritos para influenciar as pessoas em suas decisões. Um homem contou como, pelo uso da astrologia e da adivinhação, ele havia se tornado conselheiro de várias pessoas ricas em seus investimentos e estava, por sua vez, tornando-se rico também. Ele explicou como um espírito demoníaco pairava ao lado dele durante cada consulta e lhe dava informações precisas, audíveis a ele, mas não aos clientes, sobre como e quando investir. Essas pessoas ricas têm um capital para investir, disse ele, e eu tenho o know-how para ajudá-las a multiplicar seus rendimentos. Muito impressionado, meu amigo lhe perguntou se eu não tinha medo de ser roubado nas transações. Eu dou conselhos e recebo uma porcentagem do lucro da transação. Como você bem sabe, a astrologia funciona apenas como uma fachada. Eu não me preocupo. Meu espírito familiar me protege, deixe-me ilustrar. Um casal tentou me privar da porcentagem combinada em uma rentável transação imobiliária industrial. Eles me deram um cheque que representava uma valiosa quantia e eu fiquei satisfeito até que o meu espírito familiar mandou que lhe perguntasse onde estavam os $1.700 adicionais que faziam parte da minha correta porcentagem naquele investimento. A esposa desmaiou na minha frente e o esposo ficou aterrorizado. Rapidamente, ele explicou que eles não tinham nenhuma intenção de me enganar e que o restante do dinheiro estaria em minhas mãos dentro de 24 horas. Após cada história de sucesso, a pessoa sempre louvava ou dava créditos a um espírito específico, citando seu nome e muitas vezes referia ao espírito como senhor de sua vida. Durante o tempo em que eu estive envolvido com os adoradores de demônios, observei que, ao testemunharem de como os espíritos lhe favoreciam, eles frequentemente se referiam ao espírito como senhor deles e um senhor Deus. Por exemplo, alguém dizia: foi maravilhoso ver o poder do Senhor Deus Belzebu se manifestar em meu favor no dia tal. Ou alguém perguntava: Samuel, como tem passado desde a última vez que o vi? A resposta seria: muito bem, obrigado. Os deuses têm realmente beneficiado a minha vida de maneira maravilhosa. Naquela noite, uma pessoa me impressionou muito. Ele era médico e explicou como os espíritos lhe haviam dado grandes poderes de curar e hipnotizar, incluindo a habilidade de tirar a dor e estancar a hemorragia em feridas e cortes profundos. Após contar algumas fascinantes histórias de cura de pacientes seus, ele afirmou que precisava descer à sala de culto. Com licença, meus amigos, disse ele, preciso fazer atos de devoção a fim de ser revigorado pelo Senhor Deus Nehustan. Dependo do seu poder vivificador para reviver e curar os meus pacientes. 1 hora após o início da reunião, chegou alguém atrasado. Várias pessoas o cumprimentaram, referindo-se a ele como Charmer, encantador.
Já tarde, naquela noite, ao voltarmos para casa, perguntei ao George: "O que você tem a dizer sobre aquele cavaleiro de boa aparência?" Alguns o chamaram de Charmer. Esse nome tem algum significado especial? Sim, o nome tem um significado especial, mas não posso falar nada sobre ele agora. Depois que vocês tiverem frequentado várias reuniões nossas, façam-me lembrar e falarei sobre ele. É uma pessoa fascinante, na verdade, acredita-se entre nós que ele é o maior charmer, ou hipnotizador, que já andou pelas ruas de Montreal. A propósito, companheiros, fiquei muito contente em ver como vocês foram bem aceitos por todos nessa noite. Isso fez-me sentir bem. Entendam, somos um grupo muito unido. Não foi fácil obter permissão para trazê-los comigo a essa reunião. De início, esse privilégio me foi negado, mas por meio da ação de um espírito conselheiro que apareceu ao nosso líder, que estava de férias nos Estados Unidos, recebi um telefonema dando autorização e foi aberto o caminho para que vocês pudessem se associar conosco e se tornar eventualmente membros de nossa sociedade. Futuramente, falarei mais sobre isso com vocês. Senti-me um tanto desconcertado quando ouvi George assumindo que eu me tornaria um deles. Roland, no entanto, estava encantado com tudo. Após algumas visitas, disse George, vocês poderão descer e ver a nossa sala de culto. Creio que vocês ficarão muito impressionados. Só não será possível vocês entrarem na sala de adoração aos deuses, porque é necessário que o sacerdote satanista esteja presente, e isso só depois de receber a permissão dos espíritos. Essa reunião ocorreu em uma casa particular, uma luxuosa residência de Montreal. Enquanto andávamos pelo andar principal, podíamos escutar, vindo do andar de baixo, sons muito semelhantes aos da música religiosa e dos cânticos usados pelo povo da Índia. Vez após outra, algumas das pessoas iam ao andar de baixo e após uns 30 minutos retornavam. Toda essa atividade fez com que George se inclinasse para mim enquanto estávamos sentados no sofá para dizer em voz baixa: "Nossa sala de culto fica no andar de baixo. Falarei mais sobre isso ainda esta noite, depois que formos embora." Umas 6 semanas depois de termos conhecido o homem chamado Charmer, perguntei certa noite ao voltarmos para casa se George poderia nos falar mais a respeito dele. Claro, vocês precisam ouvir mais a respeito deste fascinante personagem. Mas primeiro quero que vocês se lembrem de que nós somos, falando de um modo geral, um grupo de cidadãos leais às leis. Não conheço um de nós que não tiraria sua camisa para ajudar o próximo. E nós nunca realmente tiramos vantagens das pessoas com os poderes que os espíritos nos têm passado. Mas no caso do Charmer, que é o encantador, bem, ele é um pouco diferente. Aparentemente, ele tem uma fraqueza de caráter e, por causa disso, usou o seu poder hipnótico ou seu dom de uma maneira indevida. Eu diria que ele perdeu o senso de direção por algum tempo. Ele é um homem de negócios, muito capaz, é dono de 2 clubes noturnos e tem obtido muito sucesso. Como já disse, ele é um poderoso hipnotizador. Ele pode colocar uma pessoa sob o seu encantamento ou transe hipnótico em menos de 10 segundos. E se esta pessoa concordar em olhar direto em seus olhos, ele fará isso em menos de 10 segundos. Sendo dono de 2 clubes noturnos, ele tem muito contato com pessoas do meio artístico. Os conjuntos e grupos trabalham, em sua maioria, por um contrato médio de 4 a 6 semanas e depois seguem para outra área. Ficamos sabendo que alguns grupos estavam se separando ou perdendo um de seus membros depois de terem se apresentado a um de seus clubes. E o artista desistente era sempre do sexo feminino. Há uns 6 meses, o Esquadrão Antivícios da Polícia de Montreal fez uma blitz numa casa de prostituição de alto luxo, onde todas as moças eram artistas de grupo e conjuntos que haviam se apresentado no clube dele. Vejam, continuou George, essas moças jamais teriam entrado nessa situação
se não tivessem concordado em deixar que alguém as hipnotizasse. Quem faz isso nunca poderá, daí em diante, resistir ao poder do hipnotizador. Final do capítulo 3. O meu comentário para você é que as escolhas da nossa vida muitas vezes podem nos levar a caminhos estranhos. Nós temos que pensar mesmo de que lado nós queremos ficar. É importante também a gente lembrar que não existe sociedade entre o céu e o inferno, ou entre Deus e o diabo. Percebe que quando George, o homem que mostra este universo novo para Roland e para Roger, a pergunta que ele faz muito clara é: a única coisa que eu preciso saber é que vocês não adoram ao Deus cristão, ou seja, a Jesus Cristo. Vocês só poderão fazer parte dessa sociedade se vocês não adorarem. Fica pra gente o primeiro pensamento. Ou nós estamos ao lado de Jesus, ou nós estamos contra Jesus. A outra questão é que os acontecimentos que ocorrem ali dentro daquele lugar, hoje em dia são acontecimentos bastante corriqueiros em alguns ambientes, em vários países. E nós estamos percebendo isso de forma nítida porque hoje já não existe mais como esconder isso, como não mencionar. Até existem pessoas que querem deixar muito claro essa convivência com situações exatamente como essas. O pensamento que eu acredito que Deus quer colocar no nosso coração é que o planeta está entrando numa fase de decisão de que lado nós queremos estar. Ou nós vamos ficar ao lado de Jesus, ter uma vida eterna ao lado dele, e tudo aquilo que ele decidiu para a nossa vida, de vivermos no céu com ele, de termos uma vida cuidada e protegida por ele, se é isso que nós queremos, se é importante para nós, ou se nós queremos ter apenas um momento nesta terra, vivendo as riquezas deste mundo, as vaidades, os desejos e os orgulhos que o mundo pode oferecer para nós. É verdade, o livro não mente para a gente. O inimigo de Deus, ele pode te proporcionar o que ele quiser, porque se você se lembrar, quando Jesus é batizado, isso está em Mateus, e ele sai do seu batismo, ele é levado ao deserto para ser tentado, conforme o Espírito Santo o leva até lá. E uma das tentações que o inimigo coloca diante de Jesus, naquele momento de fraqueza e cansaço, é que se Jesus se prostrasse, tudo que existe aqui, ele daria a ele. Só que a gente não pode esquecer, Jesus é o vencedor dessa história. Jesus termina essa história morrendo na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter total liberdade à vida eterna. O que o inimigo pode oferecer está apenas aqui. Não passa das coisas que acontecem nesta terra. Então a decisão precisa ser sua. Um momento temporário, apenas para você viver as coisas dessa terra e sabendo que você será atormentado durante você servi-lo, porque no inferno não há paz, não há tranquilidade, não há fé, não há confiança, não há como você viver sendo cuidado pelos espíritos e se sentir uma pessoa feliz. Ou você vai confiar em Deus e esperar em Deus que as coisas vão acontecer do jeito dele, da maneira dele, na sua vida, para que você seja abençoado, tenha uma família feliz, uma vida de paz e tranquilidade ao lado dele. A escolha é sua. Até o próximo capítulo.